Olá, vou fazer o comentário agora das questões do perfil hospitalar, da prova da CESPE, e essas questões foram as questões de número de 1 a 10. Como a gente já vem falando, as questões elas contemplaram aí, os conhecimentos gerais relacionados ao SUS, as políticas de saúde e epidemiologia. Então, a gente teve aí 4 questões de epidemiologia. É uma coisa que a gente sempre fala para quem pergunta sobre o curso e também para os próprios alunos quando entram no curso, que a epidemiologia hoje ela é cobrada para todos os perfis, assim como o conhecimento da legislação, das políticas de saúde. Antes, nos anos anteriores, esses conhecimentos eles não eram tão cobrados, mas hoje tem sido um grande diferencial para quem busca o perfil hospitalar. Então, neste ano, que foram 40 questões, a gente teve aí 10 questões sobre essa parte, ou seja, 25% da prova. Mas nos anos em que a gente vive aí em condições normais, que são 50 questões, essa parte, que eu vou comentar aqui, ela envolve aí 15 questões e não 10. Então, a prova foi uma prova aí abrangente que trouxe aí questões desde a história das políticas de saúde, passando pelo conhecimento das RAIs, conhecimento sobre o controle social e aí a parte da epidemiologia que usou como plano de fundo a Covid-19. Então, essa questão, essa prova, ela também exigiu a atenção dos candidatos, que é algo que a gente sempre fala. Ela veio trazendo aí nos seus enunciados, perguntando, exceto qual a incorreta. Então, é algo que a gente sempre destaca, porque muitas vezes, por você conhecer o assunto e pela ansiedade, a vontade de responder a questão, vai logo passando direto para as alternativas e marcando. Então, para você que talvez esteja assistindo o vídeo e que ainda não fez prova, mas que vai fazer, essa é uma dica aí que a gente sempre reforça e que essa dica ela valeu aí nessa prova, que exigiu, essa atenção, porque ela perguntou aí várias vezes a incorreta, ela pedia o exceto. Então, passando lá para as questões, a primeira questão ela foi uma questão que cobrou conhecimento bem abrangente sobre a história das políticas de saúde, que veio lá desde o seu início, os motivos aí que levaram ao conhecimento, buscando aí o surgimento do SUS, e ainda outras questões que envolveram mais um pouco do conhecimento, um pouco mais aprofundado dos objetivos, desse movimento, como é que o SUS ele se inseriu após a sua existência e nos dias atuais. Então, foi uma questão aí bem abrangente. Na segunda questão, a gente teve aí a cobrança a respeito do conhecimento da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Então, essa lei orgânica, ela foi cobrada em todos os perfis. Ela é uma lei ampla, ela é uma lei que nas nossas aulas é uma das aulas maiores que a gente tem no curso, mas aí a importância de conhecer a lei. Então, sobre a Lei 8.080, a questão ela exigia exatamente o conhecimento do candidato, da candidata, de que o dever do Estado não exclui o dever das pessoas. A questão, ela colocou aí a frase sem o não, então sendo a alternativa aí incorreta. Outro assunto cobrado em 2 questões nessa prova foram as redes de atenção à saúde. Então, a RAS, ela foi cobrada para aquele candidata que vai fazer o perfil hospitalar, buscando conhecimento do papel de você que está lá enquanto profissional no hospital, conhecendo qual o papel da rede de atenção, na rede de atenção desse hospital, mas principalmente o papel da atenção básica como ordenadora dessa rede.
Então, as duas questões, elas exigiam o conhecimento da RAS a partir da Política Nacional da Atenção Básica. Então, a questão de número 3, ele trazia lá o conhecimento a respeito das diretrizes, que são diretrizes do SUS e diretrizes também da RAS, e ele exigia que o candidato ele soubesse que, mesmo estando lá no hospital, o cuidado ele não é centrado na doença. O cuidado é centrado na pessoa, né? Então, o conhecimento de que existem diretrizes que são diretrizes do SUS e existem as diretrizes que são da atenção primária e que elas são válidas na rede de atenção à saúde a partir do momento que a atenção primária ela é ordenadora dessa rede. E a outra questão, que foi a questão número 4, exigia o conhecimento sobre os atributos da RAS, né, das redes de atenção à saúde, colocando aí também questões que envolvem o perfil hospitalar ou componente hospitalar dentro dessa rede de atenção. Aí, saindo, né, das questões que envolvem políticas, das questões que envolvem aí o conhecimento do SUS, a gente teve as questões de epidemiologia. Então, as questões de epidemiologia foram 4 questões que envolveram a vigilância, os indicadores e o conhecimento sobre as principais causas de óbito. Então, as questões de epidemiologia, 2 delas trouxeram como plano de fundo a Covid-19 e a pandemia, que é o que a gente também já esperava. Na questão da vigilância epidemiológica, questão de número 5, ela exigia que o candidato soubesse que a vigilância tem os seus objetivos e quais esses objetivos, né? Então, ele traz aí no enunciado a síndrome aguda respiratória grave, mas o que de fato quer é saber quais os objetivos da vigilância epidemiológica no enfrentamento aí à Covid-19. São objetivos válidos para quaisquer que sejam aí as doenças transmissíveis. A outra questão, que também trouxe a Covid-19 como plano de fundo, exigiu conhecimentos sobre o que era infectividade, o que é quarentena, o que seria pandemia, endemia, conhecimento sobre o que é incidência. Então, foi uma questão fácil, porque foi uma questão que trouxe aí de uma maneira genérica esses conceitos, que foram se tornando conceitos mais apropriados pelo senso comum no ano de 2020, por conta da pandemia. Então, a questão aí, ela trazia, né, um conceito, um conhecimento errado de que a Covid-19, ela hoje é endêmica, e não é, né? Ela continua tendo seu comportamento aí epidêmico, uma epidemia aqui no Brasil e uma pandemia no mundo todo. Uma outra questão que foi uma questão difícil, foi uma questão boa, que privilegiou aí quem estuda, com certeza aí um grande diferencial foi a questão sobre os indicadores, que exigia conhecimento sobre o indicador, né, o coeficiente de letalidade, coeficiente de prevalência, taxa de mortalidade infantil e óbito materno. Então, foi uma questão aí boa, uma questão considerada aí mediana a difícil, principalmente para as pessoas que deixaram de lado o estudo da epidemiologia. E a outra questão de epidemiologia foi o conhecimento a respeito das principais causas de óbitos por doenças crônicas no Brasil. Então, trazendo aí as doenças cardíacas isquêmicas e os acidentes cerebrovasculares aí como as principais causas. A gente teve ainda mais uma questão, né, envolvendo a legislação, que foi a questão de número 9, que trouxe a resolução 453 de 2012 sobre o Conselho de Saúde. Então, a gente fala aí sempre que o controle social ele é estudado
pela Lei 8.142 e pela Resolução 453. A Resolução 453 ela vem dizendo como os conselhos devem ser organizados, como eles devem funcionar, como deve ser essa composição. E aí a questão exigia esse conhecimento. O controle social, assim como a Lei 8.080, a lei orgânica, ele também apareceu em todos os perfis. Então, foram cobrados em todos os perfis, reforçando a importância desse conhecimento para quem vai fazer prova, porque são conceitos, conhecimentos fundamentais para a própria qualificação do Sistema Único de Saúde. Então, a questão da resolução, ela exigia que você soubesse que os profissionais que têm cargo de gestão ou que são prestadores, eles não podem representar o segmento usuário nem o segmento trabalhador no Conselho Nacional de Saúde. Isso é um item lá que consta na Resolução 453. E, por fim, a prova exigiu na questão 10 o conhecimento sobre a avaliação. Essa avaliação que faz parte de todas as políticas de saúde, né? Ele é um item fundamental. Trouxe aí de uma maneira genérica, né? Foi uma questão fácil, porque ela buscou aí conhecer de maneira geral a função da avaliação nesse processo mesmo de construção do SUS, de construção das políticas de saúde. Então, eu espero que você tenha aí gabaritado a sua prova e que logo, logo você dê o seu depoimento aí pra gente, trazendo aí a sua tão sonhada aprovação. Até mais!